nessa correria de pegar isso, pegar aquilo, pegar um, pegar criança. Esqueci lá. Mas graças a Deus, eu mandei um e-mail. No meu e-mail, eu tenho uma direção aqui para caminhar aí com os irmãos. O tema de hoje que eu trouxe aqui para falar com vocês é a respeito de adoração. Quando você vê a palavra valor e adoração, você acaba pensando em diversas coisas. O valor tem vários sentidos, assim, dependendo de como você vê. Adoração eu trouxe porque é um momento assim, que cada vez mais as pessoas estão idolatrando os homens, cada vez mais apegados às pessoas. Você vê aí um mundo muito perdido, muito sem direção, as pessoas querendo se encher de algo que não pode encher elas. Então, quis trazer essa mensagem aqui hoje para vocês. O texto que eu escolhi são dois. O primeiro está em João 12, versículos 1 a 8. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Quando você pensa em adoração, quando eu entendi essa palavra, mudou assim minha vida, assim, porque eu era uma das pessoas que muitas ainda falam: te adoro, eu adoro isso, ou eu ia num jogo de futebol, eu ia num show de alguém, e aquilo ali me saciava no momento, e eu adorava mesmo, em certo sentido. Quando você vai buscar a palavra, o conceito adoração, olha só, é um ato de amar de modo intenso ou apaixonado, demonstração de afeto, respeito ou submissão imenso, sentido de devoção, veneração, cultuar alguém ou alguma coisa que se considera divindade. Então, quando eu comecei a entender essa palavra, eu nem proferia mais ela. Eu não falava mais ela para ninguém. E assim, quando eu gosto de ir no futebol, eu gostava aí de muito show, eu ficava com aquilo no coração, né? Eu falava: nossa, mudou um pouco, né, meu sentido. Principalmente quando eu conheci a Cristo, mudou bastante. Eu tinha uma ideia antes, né? E aquilo, no momento, me enchia, mas depois eu via que aquilo ali era muito... tinha algo, um valor que não me preenchia por dentro. Então, quando eu aprendi essa palavra adoração, eu trouxe ela muito peso para a minha vida, assim, no sentido de valor. Ela passou a fazer outro sentido para mim. E o cristão é assim: quando você se renova, se verte, entende o sacrifício de Cristo, entende o valor de Deus na sua vida, Cristo te preenche, aquele vazio que você sente, que você busca adorando outras coisas, você busca no mundo aí, várias
vários entretenimentos que tentam te preencher, aquilo ali não vale, você muda, é algo que é inexplicável. Isso aconteceu comigo, porque assim, aí eu entendi mesmo que o homem é feito para adorar. Quando eu entendi essa palavra, eu entendi o que eu era feito para. Eu era feito para louvar a Deus, bendizer ao Senhor, Cristo. Aquilo ali me preenchia de uma forma que ainda preenche todo dia, todo momento que eu busco Amém. Ele. É algo que a gente não... a saciedade, ela existe, porém você quer mais. Quando você, antes de você crer em Cristo e mudar como pessoa, né, ter os exemplos, o exemplo de Cristo, você entender o sacrifício dele, você busca essa adoração, esse culto ao outro. Você busca aí preencher seu vazio. Eu ia muito show, gostava muito de rock, eu ia no show, e aquilo ali era o êxtase para mim. Eu ia, nossa, saía de lá mesmo, às vezes, sabe, com uma alegria falsa. Ia no jogo de futebol, ia lá no Corinthians, ainda vou hoje, mas assim, ia naquela época, aquele grito da torcida, aquele culto que a torcida presta ali naquele momento, aquilo ali também me saciava no momento. Mas depois você vai para casa, aquilo ali faz uma falta e parece que nada te preenche, aquele êxtase que você teve no momento. Eu lembro que eu gritava lá o nome do jogador, o Marcelinho, não sei o que, fazia vários cânticos e eu, nossa, aquilo ali me preenchia no momento, mas aquilo ali, você ia no caminhar, você ia falar, nossa, eu quero mais, eu não sei, o vazio que eu estou sentindo é maior, e eu buscava isso em várias coisas. Aí que quando eu conheci a palavra de Deus, e aquilo assim veio, essa questão de adoração foi muito levada em conta, né? Tem a palavra aleluia, que todo mundo, muitas pessoas dizem de uma forma que, nossa, ainda bem, foi rápido, mas aleluia quer dizer louvado e adorado seja Deus, Jeová, né? Quando ele fala Jeová, quer dizer o único Deus. Louvado seja somente Deus, o único, que preenche a nossa vida. Então, quando você diz aleluia, você tem que entender os sentidos dessa palavra. Isso, você procura na internet muitas pessoas falando aleluia de diversas formas, e às vezes sem ter o sentido dessa palavra, que é adoração ao Deus único, louvor ao Deus único. E quando você pensa em valor, né, você tem vários conceitos. Eu trouxe aqui um único, né? Eu quero focar num único conceito, porém eu trouxe dois aqui que pode dar uma ideia para a gente do conceito que eu quero focar. Um é a importância de alguma coisa determinada previamente, né, de modo arbitrário. Outro conceito que eu quero também falar é da valor significa qualidade pela qual se calcula o merecimento de algo. Então, eu calculo, eu determino previamente. Então, a gente como ser humano, quando tenta enxergar o valor em algo, aquilo ali, aquele cálculo que eu faço, aquilo que eu sinto de valor, pode ser falho. Pode ser falho. Então, diversas coisas na nossa vida. Você pega hoje os problemas que você enfrenta com as crianças. Dia a dia, correria com eles, tá? Mas, às vezes, o valor que você está vivendo naquele momento, você não calcula. Quanto significa aquilo para você? Seu pai ali do seu lado, filho, né? A sua mãe, uma conversa com seu pai, algo ali que está despercebido. É um valor que você não enxerga, você enxerga depois que você passa um tempo, depois que você perde. Então tem essa relação com o tempo, né? Essa relação valor ele tem uma relação com o tempo. Só que também valor pode ser considerado princípio.
E é aí que eu quero trazer para a adoração, né? Quando você fala em valor, é um princípio, né, que você tem ideal ali, de perfeição, você quer buscar esse valor, né? Você leva com você um valor dentro de você. Quando você fala em adoração, eu posso citar um exemplo aqui de Maria, eu posso citar um exemplo de Judas. Maria, ela estava com uma vontade de adorar que ela não se aguentava. Ela estava ali sentindo aquilo dentro dela, talvez porque Cristo salvou o irmão dela da morte, ressuscitou Lázaro um mês antes, mais ou menos. Então ela estava vendo Cristo ali, ela estava vendo que ele era filho de Deus realmente, o Cristo de Deus, e ela não se aguentava. Então a adoração é assim, você sente dentro, você sente o coração pulsar, você sente a vontade que você não aguenta, você passar para os outros isso. Você transborda o perfume nos pés de Cristo, você vai dar o seu melhor. Pô, quando você pega aqui o perfume que ela derramou, equivale a mais ou menos 300 dias de trabalho. Era um tesouro da família dela. Então ela deu o melhor dela para Cristo. Só que assim, você olha de fora, né? Você não vê o coração de Judas. Imagina hoje você pegando duas pessoas fazendo duas formas de adorar. Judas, ele fala, não, dê aos pobres isso aqui, né? Dê aos pobres, ame o próximo como, né, a ti mesmo, ame a Deus, adore o Senhor através do próximo. Só que assim, quando você observa os dois de fora, você fala, essa moça aqui, ela está, né? Judas tem razão. Só que assim, o princípio da adoração, quando você traz o valor que só Deus enxerga, que é o coração, que a Bíblia fala aqui, ele fala aqui, isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava. Então, o Espírito Santo, Deus já conhecia o coração de Judas aí. Só que a gente que está de fora, está vendo o outro adorar, está vendo ele cultuar a Deus, você pensa que uma coisa tem mais valor que a outra mesmo. Quantos você vê no seu dia a dia que não querem dar tudo que tem aos pobres, não querem chegar e fazer o melhor para os pobres? Você veio e a pessoa tem, é claro, ela está com essa, mas a gente às vezes não sabe por que ela quer aquilo. Tem tantas festas beneficentes aí que as pessoas fazem para quê? Para doar, mas no coração delas tem o que importa mais para Deus? É claro, o que ele se importaria? Que essa adoração a Ele, que esse culto a Ele seja em espírito e em verdade? Aí que eu vou trazer a outra passagem da Samaritana com Jesus, no capítulo 4. E é aí que está que eu quero chegar no valor da adoração. Qual que é o princípio que tem que ser seguido? Você pega aí a partir do versículo, por favor, a partir do versículo 19. O Senhor disse à mulher, vejo que também és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste momento, neste monte, nem em Jerusalém adorais o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade é porque são estes que o Pai procura como adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier,
nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou, e eu que falo contigo. Então, não interessa onde você vai adorar, se é no monte, né, como ela questionou Jesus. Onde é o lugar certo para adorar? Ela fala aqui, ó, pode ver, neste monte ou em Jerusalém? Então, onde que é? Jesus fala, o verdadeiro adorador, ele adora em espírito, em verdade. Não interessa onde ele esteja. Interessa o que ele sente dentro dele. Então, quando a gente vê alguém adorando, muito cuidado em julgar o que a pessoa está fazendo. E acima de tudo, vamos olhar para nós mesmos. Vamos ver quem que a gente está adorando. A gente está adorando o Senhor por que sentido, por que razão? Por que eu estou indo lá, me curvando, cantando hinos a Ele? Por que eu estou lá aos pés do Senhor? Né? Então, o verdadeiro adorador sente lá dentro dele, aquilo ali transborda de uma forma que ele não consegue segurar. Isso traz assim, para o seu dia a dia uma transformação tremenda, porque você quer abençoar o outro que está ali ao seu redor, trabalhando com você. Você quer transbordar a sua esposa que está do seu lado, os seus filhos, porque você está adorando o Senhor em espírito de verdade, aquilo ali te enche. É uma coisa assim que não tem, a gente não consegue segurar para dentro da gente, que é um negócio tão bom, né? Um negócio tão maravilhoso, que você tem que passar isso para outra pessoa e você não segura, né? Então, vocês têm que entender uma coisa, que aqui o tempo é curto. O tempo de adorar, a gente que eu aceitei a Cristo lá no início dos anos 2000, e desde lá a gente vem caminhando com Ele. E o nosso tempo aqui é curto, né? Você fala assim, 80 anos, Renato, né? Eu posso viver 80, 70 anos, né? Bastante tempo, mas é um tempo que passa rápido, que voa. Ontem mesmo eu estava lembrando com a minha prima, nossa, faz 15 anos isso aí, faz 17 anos isso aí. Você fala, nossa, como passou rápido. Nem vamos falar muito. Então, e a gente tem que entender que quando a gente adora, a gente está adorando Deus eterno. E vamos adorar a eternidade toda, Deus. A gente não vai se saciar, a gente não vai... Deus em seu ser não se esgota. A gente não... eu estava vendo o Hernandes Dias Lopes, ele falando sobre Jó, e ele falando do Deus eterno, do Deus que não se esgota. Então, o que são 80 anos aqui? Passa muito rápido em vista da eternidade. A gente está adorando o Deus eterno e vamos para a eternidade, adorá-lo de eternidade em eternidade, sem parar de conhecer a Deus. Deus é tão tremendo que a gente não tem a consciência disso, a gente não sente, não consegue enxergar o valor disso agora. A gente pensa que adorar é só esse momento que a gente está aqui, refletindo o que o Senhor fez na nossa vida, né? Refletindo o que passou na nossa vida, mas a gente tem que refletir o que ainda está por vir. Aqui está por vir. O que ainda Deus pode fazer na sua vida, Então a gente não pode... a gente não pode pensar que aqui já acabou, a gente se salvou em Cristo Jesus em ponto final. Não, a gente tem coisa a mais, Deus quer fazer mais na nossa vida e a gente vai cultuá-lo e vai em espírito e em verdade se prostrar aos pés dele, e a gente não vai ter saciedade, aquilo lá vai transbordar na nossa vida, nos nossos familiares, nas pessoas que a gente gosta, nas pessoas que aparecem pra gente dizer sobre Cristo, evangelizar, para ela, às vezes você só da sua presença ali, com a unção do Espírito que está dentro de você, já transforma a pessoa já não fala
estava vendo, tem pessoas que a gente se relaciona que, às vezes, quando a gente está fora, elas têm conversas e formas de falar diferente, de agir. Você vê, às vezes, as pessoas sendo muito, com os valores aqui do nosso dia a dia, você vê as pessoas muito diferentes. Às vezes, se você está perto delas, elas falam de outro jeito, ela sente algo diferente em você. Jesus está ali com você, Jesus está transparecendo, Jesus está ali, se mostrando através da sua vida, por mais que às vezes você não fale nenhuma palavra. Então, às vezes as pessoas tratam a gente às vezes diferente e não é o que a gente quer também, mas elas sentem. Então, a gente tem que estar cada vez mais próximo de Deus, próximo do Senhor e se encher dele. Eu acho que é uma coisa que tocou meu coração há pouco tempo, e a gente tem que se encher de Cristo, ter o princípio da adoração em espírito e verdade ao Deus eterno, ao Deus que a gente vai, como o Billy Graham foi para a glória em fevereiro, ele está continuando a vida dele ao lado do Pai, o exemplo que ele foi. E a gente tem que ser referência que nem ele foi. Às vezes tem outras pessoas que podem ser referências que às vezes estão aqui nessa sala. E às vezes ela está se contentando em ser salvo e lembrar do passado e esquecer que Deus ele não se esgota. A sabedoria que você pode adquirir dele é inesgotável, é algo que você pode caminhar. Vai caminhar a eternidade toda, 80 anos em vista da eternidade, qual que é o percentual? É uma vírgula. Então a gente tem um tempo muito, muito curto. Muito curto. Vamos adorar a Deus aí, conhecer Ele em profundidade, que é algo que a gente nunca vai parar de conhecer. Deus, eu tenho a ideia de Deus tão grande que eu quero ter, né? Eu quero ter a ideia de Deus tão grande, cada vez mais, né? Porque a gente é uma caminhada, a gente não tem essa ideia. A gente às vezes pensa mais que o inimigo, pensa que o inimigo é maior, pensa que os nossos problemas são maiores. E a gente não tem que entender que o tamanho de Deus é tremendo, é gigantesco, é algo que a gente não... A forma como eu penso Deus não é a maneira que Ele é. Entendeu? Como eu penso Deus, Ele não é desse jeito. Ele é maior. Então, vamos refletir sobre isso essa semana. O Alan falou assim, Renato, ele me dá uns conselhos. Até você tá vendo isso. Ele me dá uns conselhos. Ele falou assim, Renato, chega lá, prostrado, você não sabe, a gente não sabe de nada, a gente fala assim, Senhor, me ensina a pregar. Ele falou para mim, e eu peço isso a Deus, me ensina e fala assim para ele assim, olha Deus, que o que eu fale no domingo, as pessoas levem para a semana, né? Levem para toda semana, que a mensagem fique, a gente tem que pedir a Deus que a mensagem fique na cabeça das pessoas e que elas lembrem e levem para a semana, né? Então, a gente, e é uma verdade, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente acha que tem que conhecer. Aquele cristão que fala para você, nossa, eu conheço, sou isso, sou aquilo, tem coisa errada aí. Tem muito... ele não está no caminho certo. Porque o verdadeiro cristão, quanto mais ele conhece a Deus, mais ele sabe que não conhece. É uma coisa assim que você só aprende na caminhada mesmo. Tá bom, irmãos? Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Espero que fique nos seus corações. E vamos transbordar aí o perfume de Maria aos pés de Cristo. Vamos transbordar aí a adoração que a gente tem pelo Senhor ao próximo. Porque a gente, se o Espírito Santo, se Deus está cheio dentro de nós, a gente não consegue segurar. Adorar é a nossa vida. A gente nasceu para adorar. A gente nasceu
para bendizer e adorar a Deus de diversas formas, cada um do seu jeito exclusivo, que só Deus sabe. Amém? Amém. Isso.